Opa, aí, pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 24 de janeiro de 2024. Uma boa quantidade de jogos hoje, jogos com encaixes interessantes. E hoje a gente vai trazer para vocês os melhores palpites, números e estatísticas para você ser muito lucrativo com as suas apostas em NBA. Não só hoje, mas todos os dias estamos aqui no Sexta de Trade indicando as melhores entradas para você fazer uma graninha com apostas na maior liga de basquete do mundo. Antes da gente começar o nosso vídeo, não se esquece de se inscrever no canal. Se ainda não é inscrito, mesmo que discordem das nossas opiniões, não tem problema, é só fazer tudo o contrário do que a gente faz. Mas a gente vai tentar convencer vocês de que essas são as melhores chips através de números e estatísticas aqui e no nosso grupo VIP, o menor preço do mercado, o grupo VIP mais completo, com guias e e-books que vocês só encontram lá, a gente que produz esse conteúdo e vocês só vão achar lá. E também com as nossas chips exclusivas, odds superiores, além, é claro, de sinais de alerta para vocês ficarem de olho. Os melhores jogos over, os melhores jogos under, quem são os favoritos da noite, as melhores zebras para você operar, você que gosta de uma zebrinha. E, é claro, todas as nossas entradas são profundamente embasadas. A gente sempre traz a explicação do porquê faz sentido, esse é o diferencial do nosso canal. Beleza? Meta de 350 likes pro vídeo de hoje. Ontem tivemos apenas um head aqui no YouTube e a gente conta com o apoio de vocês, o suporte, pra gente continuar trazendo vídeos aqui todos os dias, beleza? Vamos começar aqui com Detroit Pistons e Charlotte Hornets, jogo, né, que abre a rodada também, junto de Wizards e Timberwolves. Vamos analisar aqui primeiro o jogo entre Charlotte e Pistons. Charlotte Hornets perde Terry Rozier, trocado para o Miami Heat, recebem Kyle Lowry, que provavelmente nem deve participar das atividades da franquia. Hoje eles vencem o Mark Williams, também vencem o Gordon Hayward, deixando tudo nas costas do LaMelo Ball para decidir contra um time que é ruim, joga em casa, mas tem seus defeitos. O Detroit Pistons tem o Cade Cunningham, seu melhor jogador como dúvida, mas acima de tudo a gente está falando de um Pistons, que é um dos times que mais sofrem pontos para armadores em toda a NBA. Se vocês forem observar aqui, eles são nesse momento da competição o segundo time mais vazado para armadores, são também aí terceiro time que mais cede assistências, então por isso a gente vai operar com LaMelo Ball. Então a gente vai duplar aqui com o Alfred Sengun, jogador do Houston Rockets. A gente quer mais de 18,5 pontos do pivô de Houston e a gente quer também essa linha de pontuação aqui mais baixa do LaMelo Ball. A gente vai em jogador pontos, pontuação baixa, acima de 22,5 pontos do LaMelo, fechando essa odd aqui de 1,60. Caso vocês queiram trabalhar ali com a pontuação somente desses jogadores, faz sentido, mas eu vou fechar essa duplinha aqui com odd mínima de 1,50 para 1,60, justamente para vocês terem um exemplo de uma forma interessante da gente operar aqui com esses dois jogadores. A gente já falou que o Detroit sofre muitos pontos para armadores, mas nos últimos 15 jogos o LaMelo marcou 28,1 pontos de média. Nos últimos 15 jogos o LaMelo Ball ele conseguiu superar essa marca em 12 jogos. Ele teve 21,8 pontos de média, só que em uma dessas partidas foi a partida de lesão dele, onde essa média diminuiu, ele fez apenas 7 pontos e jogou 15 minutos. E aí ele ficou abaixo aqui, por exemplo, contra o Minnesota Timberwolves, que é a melhor defesa da NBA mandante, então assim, é justificável ele não ter pontuado tão bem contra esse adversário. E quando a gente fala aqui de Miami Heat, a gente tá falando de um dos times, dos 10 times, né, que menos sofrem pontos para armadores em toda a NBA. Então, perfeitamente justificável. Hoje, o cenário é outro. Ele encara uma das piores defesas da liga e, como eu disse, um dos times que mais sofrem pontos para armadores, a segunda pior defesa de toda a NBA e um time que também joga num pace alto, o sexto time mais rápido da liga. Então, postos de bola ele vai ter em grande quantidade para poder pontuar bem e, mais do que isso, sem Terry Rozier, sem Gordon Hayward, ele vai ter ainda mais volume de jogo. Beleza? A gente pode observar aqui também no Betting Pros alguns números interessantes a respeito do LaMelo Ball que ajudam a gente a justificar essa linha na qual a gente pretende investir. Então a gente vai descer aqui na linha do jogador do Betting Pros e a gente vai colocar aqui uma marca de pontuação para ele que a gente tá buscando para hoje. A gente vai abaixar aqui a linha dele até 22,5 e a gente vai ter aqui o resultado, né, de quantas vezes ele conseguiu superar essa marca nos últimos 15 jogos. A gente pode observar aqui perfeitamente que ele tem uma linha bem positiva, a marca ali, né, a previsão das casas de apostas para ele é que ele marque 25,3 pontos, e a gente tem aqui em 12 desses 15 jogos ele superando essa marca, como eu havia dito para vocês. Se a gente for observar aqui os últimos 5 jogadores com características parecidas ao do LaMelo, que enfrentaram o Detroit Pistons, Lillard 2 vezes, Anthony Edwards, Ty Jones e também o Jalen Green, eles conseguiram 3 overs e 2 ficaram em under. Mas mesmo nesse under, por exemplo, o Anthony Edwards conseguiu completar para 27 pontos, o que também é muito interessante. Agora falando a respeito do Sengun, ele nos últimos 10 jogos jogando em casa fez 26,1 pontos, superou os 18,5 pontos em todas as partidas e hoje ele enfrenta um adversário também favorável, o Portland Trail Blazers que jogou ontem,
vem cansado, tem um dos piores aproveitamentos em defesa ali da zona pintada, entre 5 e 9 pés também da cesta. Eles são muito ruins em proteger o aro. Ontem, o Chet Holmgren não conseguiu superar sua marca de pontos, mas porque ele não teve volume, ele praticamente não arremessou ali naquele setor. Foi um erro de estratégia do OKC. E quando você tem volume contra o Blazers, que é um dos 10 times que mais sofrem pontos para pivôs em toda a NBA, e que nos últimos 15 jogos foi o segundo time que mais sofreu pontos para pivôs na liga, aí a gente tem aqui um bom cenário para o Alperen Sengun pontuar muito bem. Ele tem um histórico recente muito positivo, como eu disse para vocês, ele também tem ali um adversário favorável, com encaixe, com aproveitamento ruim, e tem muitas dúvidas na escalação dos jogadores do time dele. Então, por mais que eu acredite que o Rockets, em casa, seja favorito, enfrentando um time cansado, que jogou ontem, com menos de 24 horas de descanso, a gente tem aqui uma escalação do Houston com muitas dúvidas para hoje. Só que nenhuma dessas dúvidas incluem um Sengun. Então, provavelmente aqui, se por exemplo o Van Vliet não jogar, ou o Jabari Smith também não, a gente vai ter ainda mais volume para o Sengun. Então é muito bom a gente fazer essa entrada nesse momento, até porque se eles forem confirmados como ausentes, aí a linha do Sengun vai subir. O Jalen Green também é dúvida, mas um jogador de muito volume desses Rockets, por isso que eu acredito uma boa pontuação dele. Para finalizar a nossa análise desse jogo, a gente tem aqui o Portland Trail Blazers como o quarto time que mais sofre pontos no garrafão em toda a NBA, jogando fora de casa é o terceiro time mais vazado. Beleza? Agora vamos falar aqui a respeito de Washington Wizards e Minnesota Timberwolves. Aqui a gente também vai trazer um palpite de jogador. A gente sabe que o Timberwolves é favorito, mas eles jogam fora de casa e a odd está muito baixa. Então eu vou explorar um jogador. Eu quero pelo menos 5 assistências do Anthony Edwards. Repetindo, eu quero pelo menos 5 assistências do Anthony Edwards, o principal jogador desse Minnesota Timberwolves que vem jogando muita bola, é um dos principais times ali da Conferência Oeste, que é a conferência mais competitiva da NBA, então a gente vai aqui em Marcos, 5 assistências do Ant-Man. Beleza? Por que a gente acredita nisso? Nos últimos 6 jogos, ele completou para 6.8 assistências. Muito interessante. Fez pelo menos 5 nos últimos 6 jogos consecutivos, mesmo em jogos ali em que ele tinha muito incentivo para pontuar, como por exemplo os Hornets, o Detroit e o próprio Blazers, que são times mais fáceis de você completar para pontos. Se a gente for observar aqui, em assistências cedidas por jogo na NBA, o Wizards é o time que mais cede assistências, e jogando como mandante eles continuam no topo, sendo o time que mais cede assistências em geral em toda a liga. Se a gente fizer um comparativo aqui por posição, a posição do Anthony Edwards é shooting guard e point guard, a principal que ele joga é de shooting guard, porque o armador desse time é o Mike Conley Jr., que deve voltar hoje. O Washington Wizards é o time que mais cede assistências por jogo para jogadores da posição do Anthony Edwards em toda a NBA. Então assim, a gente também tem um cenário muito favorável aqui para operar com ele, que vem num bom momento, vem assistindo bastante seus companheiros, e a gente tem aqui um Washington Wizards que sofre muitos pontos para jogadores de garrafão, sendo o time mais vazado para pivôs na NBA. Geralmente, conexões ali de armadores com jogadores como pivôs, principalmente esses que atuam embaixo da cesta, são fáceis de serem feitas, e quando elas são conectadas, geralmente o jogador que faz o ponto, ele recebe a bola muito perto da cesta, com chances maiores de pontuar e pontuar bem. Beleza? Vamos agora aqui falar a respeito de Miami Heat e Memphis Grizzlies. Aqui a gente também vai indicar uma dupla, a gente vai linkar com o jogo entre Bucks e Cavaliers. A gente quer aqui que o Memphis Grizzlies seja competitivo no primeiro tempo, e a gente quer que os Cavs seja competitivo durante toda a partida. Então são 2 handicaps positivos. Se você não sabe como funciona handicap, vou deixar o card aqui em cima de um vídeo explicando para vocês como funciona, e esse é um mercado muito importante para você ser lucrativo, caso você esteja começando nesse mercado da NBA. Então eu vou aqui na linha de primeiro tempo do Memphis Grizzlies, e eu quero aqui um handicap de mais 13.5 para o Memphis no primeiro tempo. Ou seja, eles podem até perder por 13 de diferença no primeiro tempo para o Miami Heat, somando os 2 primeiros quartos, que eles não podem perder por 14 de diferença ou mais. O Memphis geralmente é mais competitivo nos 2 primeiros quartos, depois de fato eles caem, e a gente quer também aqui que o Cleveland Cavaliers cubra um handicap de mais 14.5 para essa partida. Praticamente a mesma coisa aqui, só que a diferença é que eles podem perder por até 14 de diferença. Essa é a nossa dupla e a gente já vai justificar para vocês. Primeiro vamos falar aqui a respeito do Miami Heat, que nos últimos 10 jogos, eles vêm de 3 derrotas consecutivas, né? Mas nos últimos 10 jogos eles perderam 5, ganharam 5, 50% ali de aproveitamento, que não é muito empolgante, principalmente porque eles venceram diversos times aí que vivem um mau momento, dentre eles o próprio Houston, o Charlotte Hornets e o Orlando Magic, que já foi melhor dentro da temporada como um todo. O Miami Heat é um time com poucos pontos por jogo, então não é sempre que eles conseguem pontuar em alto volume. Se a gente for observar, as suas vitórias foram por 3 de diferença,
1 de diferença, 7 de diferença, apenas vencendo por uma larga vantagem aqui o Los Angeles Lakers e também o Hornets, que como eu disse para vocês, é um dos piores times da NBA. É um adversário que não é grande coisa, não adianta eu ficar perdendo tempo aqui analisando o quão ruim ou quão bom é o Memphis Grizzlies e coisas do tipo. A gente só precisa levar em consideração algumas coisas. O Miami Heat é um time que marca 57 pontos de média em primeiros tempos por jogo, só que nos últimos 3 jogos, eles foram o segundo time que menos pontuou em primeiro tempo. O Memphis também está no topo, então por isso até acredito que seja um jogo under. Mas o grande foco aqui é que o Miami não consegue abrir grandes vantagens em relação a seus rivais. Seus principais pontuadores pontuam por dentro, Adebayo, Jimmy Butler, entre outros jogadores de rotação, Jaime Jaquez também, que pode voltar hoje. E por dentro é o setor onde o Memphis Grizzlies melhor se defende. Por mais que o Memphis não seja um ataque de elite, eles são uma defesa que consegue se virar. Uma defesa que é quase uma das 10 melhores da NBA, bem como o Miami é uma defesa de top 10, e eles também são um time aí que não jogam no ritmo tão alto assim para poder impactar em um jogo maluco ali de muitos pontos. O Miami é o segundo time mais lento da liga, o Memphis é apenas o 15º mais rápido. Então, dificilmente, assim, o Miami teria que ser muito eficiente para abrir uma larga vantagem de seus rivais. E se a gente for observar, nos últimos 10 jogos do Miami Heat, apenas em um eles conseguiram vencer por 14 pontos de diferença ou mais os seus rivais no primeiro quarto, que foi contra o Charlotte Hornets, exatamente o time que eu citei para vocês, que é um pouco mais fácil ali de você conquistar vitórias. Eles venceram por 21 pontos de diferença naquela ocasião. De resto, em todos os jogos, ou eles perderam, ou eles ganharam por uma diferença bem pequena os seus rivais. O próprio Memphis Grizzlies, se a gente for observar, eles venceram o Toronto Raptors recentemente e venceram o primeiro quarto. Eles perderam ali para o Chicago Bulls por 4 de diferença no primeiro tempo e depois por mais 6, foram 10 de diferença. Eles também conseguiram ser competitivos, inclusive venceram o primeiro tempo do Minnesota Timberwolves, que naquela ocasião era o líder da Conferência Oeste. Eles também conseguiram cobrir esse handicap contra os Warriors, contra os Knicks, contra o Los Angeles Clippers. Eles perderam por uma diferença ali menor do que essa de 13,5 pontos que a gente busca para hoje no primeiro quarto, conseguiram cobrir contra o Dallas e ok, em vários desses jogos eles tinham o Ja Morant, mas nos mais recentes, em que eles também conseguiram cobrir, o Ja Morant não estava presente. Então, repito, eles foram competitivos nos 2 primeiros quartos, e o problema do Memphis é fechar jogos. Na verdade, eu nem sei se eles querem. Mais uma vez, eles vêm bem desfalcados, mas o Jaren Jackson Jr. está à disposição, e esses últimos jogadores que jogaram bem também estarão. Eles têm o Luke Kennard, eles têm o próprio Jaren Jackson Jr. e alguns jogadores ali que podem minimamente ser competitivos contra esse Miami Heat, que nem se sabe se todos os seus jogadores principais estarão à disposição. Kyle Lowry já tá fora, Terry Rozier difícil que estreie hoje, a troca dele foi feita ontem, e o Jaime Jaquez vem voltando de lesão. Agora, por que a gente acha que os Bucks não vão conseguir abrir larga vantagem contra os Cavs? Os Bucks oficializou Doc Rivers, seu novo treinador, que não vai ter tempo de fazer um ensaio dessa equipe que não vem convencendo. O Bucks era para ser um time dominante e muito vitorioso nessa temporada, mas mesmo com as vitórias, eles não conseguem convencer por conta de desempenho. O Cleveland Cavaliers venceu de lavada o Milwaukee Bucks recentemente, ok. Os Bucks não contavam ali com Giannis Antetokounmpo, mas ainda assim, a diferença no placar impressiona bastante. E nos últimos 9 jogos, o Milwaukee Bucks perdeu 6 para os Cavs, venceram 3 e só conseguiram cobrir esse handicap uma vez nesses últimos 9 jogos. 14,5 me parece muita coisa para um Cavs que vem sendo competitivo, vem sendo um dos melhores times da atualidade. Ok, enfrentaram diversos adversários de um nível um pouquinho mais baixo, mas os Bucks nos últimos 10 jogos, apesar de eles terem vencido 6 e perdido 4, eles também não foram tão bem na hora de cobrir handicaps. Inclusive, eles enfrentaram o Detroit Pistons, que é terrível, 2 vezes, sem o melhor jogador, e venceram por 6, e depois venceram por apenas 9 de diferença. Eles não conseguiram cobrir esse handicap contra os Kings, contra o próprio Cleveland Cavaliers, contra o Golden State Warriors, conseguiram cobrir contra os Bucks, aí realmente foi impressionante, mas não cobriram também contra os Spurs, ou seja, em apenas 10% das últimas 10 partidas, eles cobriram esse handicap. Agora com trocas de treinador, os jogadores tentando entender um novo sistema, e até perdidos em alguns momentos ofensivos e defensivos, sem tempo de treino, eu acho que eles não vão vencer com grande facilidade, por mais que sejam favoritos e joguem em casa. Os Cavs, nos últimos 11 jogos, eles venceram 9 e perderam 2, cobriram esse handicap em todos esses 11 jogos, então em 100% das partidas eles cobriram. Eles venceram Atlanta, Bucks, Chicago, Nets, Spurs, Washington 2 vezes e Orlando Magic recentemente, e defendendo muito bem. Se a gente for olhar, nos últimos 10 jogos, esse time que venceu os últimos 8 jogos consecutivos, os Cavs não só têm resultados muito positivos, eles não jogaram ali na risca para poder vencer os jogos, mas eles foram muito bem em diversas categorias. O Cleveland foi, nesse momento, nesse recorte, o 4º melhor ataque, eles foram defensivamente a 2ª melhor defesa,
E a gente também tem ali um encaixe favorável para o seu principal jogador pontuar bem. O Donovan Mitchell joga de shooting guard, é a posição de origem dele, e a posição em que o Bucks é o time que mais sofre pontos por jogo na NBA. Na segunda posição do Donovan Mitchell, ele que pode jogar de armador, a gente tá falando de um Bucks que é o quarto time mais vazado para jogadores dessa posição, então assim, a gente tem tudo favorável para pelo menos os Cavs serem competitivos, bem como Memphis, nossa dupla para Memphis e Heat, e também Cleveland e Bucks. Beleza? Pessoal, antes da gente se encaminhar aqui com o nosso vídeo, encerrar aqui com os últimos jogos da noite, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. Também conheça o nosso grupo VIP, o menor preço do mercado, o grupo VIP mais completo, vídeos exclusivos, e-books, guias, palpites que você só encontra lá, odds superiores e muita informação para você se tornar um apostador de alto nível. Temporada de 2024 aí, para vocês garantirem a sua vaga. Aproveitem essa reta final de janeiro e bora colocar dinheiro no bolso. Agora vamos encaminhar aqui para nossa reta final. A gente tem 2 palpites para vocês: Mavericks e Suns, e também Golden State Warriors e Hawks. O jogo entre Spurs e OKC, a gente considera que não tem tanta coisa interessante assim para explorar, apesar de que a gente vai trazer um palpite exclusivo lá para a galera do VIP. A nossa análise então desse jogo vai ficar limitada a quem é VIP, também a quem é membro aqui do nosso canal. Clicando no botão de seja membro aqui embaixo, eu vou enviar esse palpite especial para vocês lá na nossa aba de comunidades, então aproveitem, beleza? Falando aqui de Mavericks e Suns, é um jogo no qual a gente acredita que os dois times devam pontuar bem. A gente tem muito talento dos dois lados, só que a gente não sabe se o Dallas vai vir com todo mundo à disposição. Os times já se enfrentaram nessa temporada e a gente teve uma pontuação bem alta naquela ocasião. A gente teve mais de 240 pontos na única partida em que essas franquias tiveram. E eu acho que não foi coincidência, eu acredito em um jogo bem pontuado mais uma vez. A equipe do Phoenix Suns vem jogando em um ritmo bastante lento, isso que me preocupa para essa partida de hoje, mas com Bradley Beal, Booker e Durant, eles vêm produzindo muito bem, principalmente no lado ofensivo. A defesa, volta e meia, vai deixar a desejar com esses jogadores ali na escalação, mas, repito, eles jogam num ritmo tão lento e é um ritmo que o Dallas, apesar de vir jogando num pace alto nessa temporada, eles podem abraçar. O Luka Doncic gosta desse jogo um pouco mais cadenciado e é isso que me preocupa. Então, eu vou trabalhar aqui só na pontuação do Phoenix Suns. Acho que eles têm um encaixe mais favorável para pontuar contra esse Dallas, principalmente porque o Dallas sofre muitos pontos no garrafão. O Kevin Durant pode brilhar por ali e alguns jogadores coadjuvantes do Suns também podem pontuar bem, como por exemplo o Jusuf Nurkic e outros jogadores que vierem do banco. A gente vai colocar um handicap positivo de mais 1.5 para os Warriors, então eles podem perder por até 1 ponto de diferença, e a gente vai duplar aqui, né, com a pontuação do Phoenix Suns. A gente espera que eles marquem mais de 110.5 pontos. Fechando aqui essa odd de em torno de 1,50, a gente tem aqui o Phoenix Suns com encaixe favorável para pontuar contra esse Dallas Mavericks, que nos últimos 10 jogos os Mavericks sofreram 116,3 pontos de média, mas eles enfrentaram diversos ataques de um gosto mais duvidoso ali, como o Memphis, o Portland 2 vezes, por exemplo. Também o próprio Minnesota, que não é nenhuma elite ofensiva. Quando eles enfrentaram ataques melhorzinhos ali, como os Pelicans 2 vezes, os Knicks e o Boston, eles sofreram uma linha de pontuação mais alta, e é isso que eu acho que deve acontecer hoje. Para a posição de power forward, o Dallas é o segundo time mais vazado da liga, então olho no Kevin Durant, que vem jogando nessa posição, e eles são também aí um dos 10 times que mais sofrem pontos para pivôs na NBA, como vocês podem ver aqui. Então o Nurkic também pode produzir bem, além do Dallas também ser quarto time que mais cede rebotes para jogadores dessa posição, vale a pena a gente também destacar. Como eu disse para vocês, o garrafão do Dallas Mavericks é muito vazado e a gente está falando de uma distância muito perto da cesta, onde é mais fácil você converter seus pontos e onde o Kevin Durant brilha também na média distância. A gente está falando de um Dallas que tem um dos 10 garrafões mais vazados da NBA. Quando a gente fala de Dallas Mavericks, a gente está falando de uma das piores defesas da NBA, que recentemente até teve uma melhora por causa dos adversários que eles tiveram, mas é quase uma das 10 piores da liga por 100 posses de bola. Outro número que a gente também precisa destacar, se a gente for aqui em opponent shooting e colocar aqui a 5 pés de distância da cesta, o Dallas é o segundo time com pior aproveitamento em arremessos nesse setor, ou seja, chegou embaixo do garrafão deles, você vai pontuar fácil, sem muita dificuldade. Claro, a defesa do Dallas só vai ficar mais frágil se o Doncic e o Kyrie estiverem em quadra ao mesmo tempo para justificar esse acima D. Beleza? E agora vamos falar aqui a respeito dos Warriors, que finalmente vem saudável. Os Warriors tiveram aí o Draymond Green longe por muito tempo, agora com um pouquinho mais de sequência ele deve ser titular. O Atlanta Hawks joga hoje sem o Trae Young e o DeAndre Hunter, 2 titulares, e o seu melhor jogador, passador, pontuador e atirador de lances livres, então eles perdem muito com a ausência do Ice Trae, e a gente está falando de um Hawks que teve dificuldades recentes sem esse jogador, mesmo enfrentando uma defesa ruim, como no caso é a dos Kings. Eles precisaram de 2 últimos quartos ali de altíssimo nível para chegar a 107 pontos. Hoje contra os Warriors, que eu acho que podem se defender melhor do que os Kings com todo mundo saudável,
e jogando fora de casa, eu acho que os Warriors têm uma vantagem aqui. O Atlanta Hawks jogou no dia 23 e hoje no dia 24, né, para 25 eles enfrentam o Golden State Warriors, então eles tiveram pouco tempo de descanso e a gente sabe como esses times que vêm jogando jogos consecutivos não estão com facilidade em vencer. Fica aí o sinal de alerta para vocês em relação ao jogo do OKC e dos Spurs, por mais que o OKC seja favorito. Cuidado, o San Antonio Spurs está mais descansado e sim, isso faz diferença. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho de notificações. Quero agradecer a audiência de todos e também a parceria de vocês lá no nosso grupo VIP, o menor preço do mercado, o grupo VIP mais completo, melhor custo-benefício. Vocês vão entrar, receber conteúdo e falar, cara, valeu a pena. Então conheçam, chamem no WhatsApp. Muito obrigado pela audiência de todos e falou!